Olá, vamos continuar aqui com a nossa série sobre comunicação e vulnerabilidade, o storytelling, a necessidade da vulnerabilidade no storytelling. O storytelling é uma técnica de comunicação a mais eficaz porque ela trabalha diretamente com as emoções. Na primeira aula, a gente conversou sobre o que é a vulnerabilidade, que é o centro do storytelling e o centro das nossas vidas, o centro das nossas ações. Ações humanas, ações que envolvem coragem. A gente percebeu ali que, pela pesquisa da Brené Brown, não existe a possibilidade de separar coragem da vulnerabilidade. Se você não concorda comigo, assiste a aula anterior. E se você não concorda nem com o vídeo da aula anterior, assista, pesquise Brené Brown, pesquise os livros dela, as palestras TED. É uma pesquisa de mais de 16 anos. Eu espero que ela te convença de que coragem e vulnerabilidade andam juntos. Então, partindo da ideia de que o storytelling, a sua narrativa, necessita de vulnerabilidade, é inerente, a gente precisa, então, de entender que mostrar a sua fraqueza não é fraqueza. Vulnerabilidade não é fraqueza, lembra disso? Vulnerabilidade e, junto ali na mesma moeda que a coragem, é você se colocar numa situação de risco, de imprevisibilidade, onde você não controla o resultado, você não controla o que vem depois que você se pôs naquela ação. Seja para abrir um negócio, seja para passar num concurso, seja para vender um produto, você precisa se colocar em estado de vulnerabilidade. A coragem exige vulnerabilidade. Então, sabendo disso, as suas fraquezas, os seus fracassos, as suas dores, os seus medos, eles fazem parte do estar vulnerável, do viver de forma vulnerável. A gente não é só alegria, a gente não é só felicidade, a gente está cansado de saber disso. A gente vê toda hora as pessoas falando sobre isso, mas há uma recusa em ser triste, em ser dor, em ser medo, em ser vergonha. Eu preciso ignorar essas emoções, afugentá-las, matá-las, descartá-las, e isso é impossível. Se a gente sabe que nem a alegria é para sempre, a felicidade não é para sempre, e a gente sabe também que os medos, que as dores também não são para sempre. Como lidar com essas situações? Sendo vulnerável, sendo corajoso e sendo grato com cada situação que você viver. Porque quando você deixa de ser ali superficial, deixa de falar de coisas que estão ali sempre no senso comum, no geral, que todo mundo fala, quando você é mais profundo, você está sendo vulnerável. Porque quando você se posiciona, corre o risco de algumas pessoas não gostarem do que você está dizendo. Sim, é o risco da coragem, é o risco da vulnerabilidade. Porém, corre o risco de ter um grupo que vai gostar do que você diz, que vai criar identificação. Não tem como você saber sem dizer. Não tem como você se aproximar, você se conectar com as pessoas sem você contar as suas histórias, inclusive as histórias de vulnerabilidade que envolvem também os fracassos e os sucessos. Todos eles são parte de você. Eu só consigo ter conexões autênticas se eu me mostrar vulnerável. E agora uma coisa importante. Não é toda história que precisa ser contada, é preciso ter uma escolha de qual história, quais histórias, quais elementos favorecem o meu negócio, favorecem a venda do meu produto, favorecem a minha conversa com o meu público, quais histórias. E mais que isso, uma vez que as histórias conectam pessoas, essa pessoa precisa merecer a minha vulnerabilidade. Ela precisa merecer a minha confiança. E eu acredito, pensando nesse mundo dos negócios, o seu cliente, ele merece a sua confiança, concorda? O seu paciente no seu consultório, ele estabeleceu uma relação de confiança com você, então ele merece ter conexão, ele merece perceber a sua vulnerabilidade junto com a sua coragem. Entende isso?
As relações que nós temos, não só familiares, não só com os nossos amigos, as relações nos negócios, a relação com o chefe, com o colega de trabalho, também passa por esse lugar da confiança. Então eu não vou entregar a minha vulnerabilidade, eu não vou mostrar minha vulnerabilidade para qualquer pessoa. Eu vou mostrar para quem merece, para quem quer criar uma conexão. Porém, eu não crio a conexão para depois me mostrar vulnerável. Primeiro eu sou vulnerável e aí eu crio conexão. Primeiro eu sou corajoso e aí eu crio conexão. Ninguém vai me perceber corajosa se eu não for até a pessoa, se eu não falar, se eu não vender, se eu não buscar o meu paciente. Muitas pessoas compartilham ali as suas histórias pessoais nas redes sociais, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre problemas. Mas não é só sobre isso. Ser vulnerável é além disso, é apesar disso. É mesmo que eu tenha vivido tudo isso. Mesmo que eu viva tudo isso. Eu tenho fibromialgia. Lá no meu perfil do Instagram tem um vídeo em que eu explico um pouquinho do que é viver com essa doença. E eu sou diagnosticada com fibromialgia há 25 anos. E não é fácil. Mais de 25, tá? Provavelmente uns 27 anos. Não é fácil sentir dor todos os dias. Não é fácil ter os momentos de crise que me paralisam. E quando eu conto sobre essa minha vulnerabilidade, eu me conecto com pessoas que também têm doenças crônicas ou que pessoas de repente estão aí passando por uma situação de uma dor em algum membro, ou machucou, quebrou a perna, tem que fazer uma cirurgia. Ou só de eu te explicar que a fibromialgia é uma doença que altera as minhas percepções sobre dor no meu sistema nervoso central e que tudo passa a ser dor, inclusive um carinho, a pele dói. Isso cria em você, provavelmente, alguma empatia. Então eu não preciso esconder. É apesar da fibromialgia, eu estou aqui. Apesar da dor, eu tenho que trabalhar. Apesar de, às vezes, querer paralisar, eu preciso compensar isso em dias em que eu estou com menos dor, porque eu tenho que cuidar de 2 crianças. Eu tenho que pagar minhas contas. O meu trabalho está aqui. Eu me coloco vulnerável porque eu trabalho dentro da minha casa e vocês têm acesso à minha casa, vocês têm acesso à minha vida. Eu estou vulnerável. Eu me mostro nesse lugar. Eu preciso mostrar tudo? Não. Eu vou fazer escolhas. Mas por trabalhar com a vulnerabilidade, por trabalhar com o storytelling, eu vou sim mostrar muitas das minhas histórias. Porque se eu quero te convencer de que isso funciona para você, primeiro tem que funcionar para mim. Não é sobre fazer um diário pessoal. É sobre me conectar com você. E eu quero me conectar. Eu quero que você continue aqui comigo por muitos anos. Muitas pessoas, artistas, influenciadores, jogadores, empresários, quantas pessoas estão aí se colocando nesses lugares nas redes sociais e falando das suas histórias? Começou ali em tempos de pandemia, isso foi ficando mais crescente porque as pessoas não queriam estar sozinhas. Foi uma maneira de se conectar, estar aqui, nesse lugar. As histórias, elas facilitam a nossa conexão exatamente porque elas trazem esses elementos que a gente costuma querer fugir deles. Por exemplo, a primeira vez que eu dei aula, eu tinha 17 anos. E quando eu entrei na sala de aula, tinham 42 crianças de 7 anos de idade. E foi absurdo. Eu não consegui falar. Eles não me deixavam falar. Eles estavam gritando, correndo, pulando, felizes e contentes, primeiro dia de aula do ano. E eu não conseguia chamar a atenção deles. Era 1 contra 42. E eu estava perdendo e perdendo feio. E eu chorei. E eu chorei na frente de 42 crianças. E quando eu chorei, aos poucos eles foram parando
de falar, foram se assentando, um foi pedindo para o outro, ei, ela tá chorando, fica quieto, faz silêncio. E de repente os 42 estavam assentados, assustados, olhando para aquela moça chorando, com vergonha, porque não estava conseguindo fazer o seu trabalho. E quando eu te conto isso aqui, eu estou te dizendo de 1994. Isso faz muito tempo. E eu continuei sendo professora, apesar daquele dia de muita vergonha. Apesar daquele dia de muito medo, de querer sair dali correndo, de querer ir para casa e nunca mais entrar numa sala de aula. Mas eu não parei. Porque quando eu fui vulnerável, eles se conectaram comigo. Foi a minha história. Não foi proposital. Foi um acontecimento. Mas funcionou. Não é para você sair chorando todas as vezes que você for começar uma apresentação. Não é sobre isso. Mas o que aconteceu ali é que a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade, a minha inexperiência foi colocada como vulnerabilidade. Eu estava num ato de coragem, de assumir uma turma de 42 alunos. Vulnerável, corajosa. E a partir dali eu me tornei a professora Juninha, que é assim que eles me conheciam. E por falar em Juninha, eu sou a Júnia Teixeira. Esteja aqui comigo, se você está gostando dessa conversa, vai, me segue no Instagram, juniateixeira.ela, que a gente vai conversar muito sobre as nossas vulnerabilidades, mas especialmente sobre a nossa comunicação. Nós precisamos também de pensar que todas as grandes marcas, eu disse para vocês que isso já está sendo praticado há pelo menos 20 anos de forma consciente. Então, se a gente pensar Coca-Cola, Nike, Apple, nossa, pensa, Steve Jobs é um grande storyteller. Ele foi um cara que sabia muito bem colocar uma narrativa para apresentar os seus produtos. A Nike faz isso o tempo inteiro. A Coca-Cola coloca a família como parte dessa conversa. Então, todas essas grandes marcas abordam os seus desafios, as suas fraquezas, porque eles se mostram vulneráveis. Quer ver só uma coisa? A Nike, ela sempre coloca os atletas na sua luta, na sua garra, e suor, e a queda, e perde, e ganha. Porque os atletas são vulneráveis. Eles sempre entram em campo, em jogo, sem saber se vão ganhar ou perder. Eles são corajosos por se colocarem lá, mas eles são vulneráveis. O resultado é imprevisível. A Nike pegou essa ideia para ela. Ela se apropriou disso para poder falar do seu produto e ela não precisa vender tênis. Ela vende essa força, ela vende essa ideia. A marca Dove mostra a diversidade dos corpos femininos. Mostra as vulnerabilidades, porque para uma mulher, uma das suas maiores vulnerabilidades é sobre a aceitação do seu corpo. O homem, a sua maior vulnerabilidade social é ser visto como fraco. Então, quando eu pego uma marca que mostra isso, que mostra exatamente que as mulheres são diversas, eu abro a vulnerabilidade e eu acolho as pessoas. Eu me conecto, porque eu me vejo naquele corpo, eu me vejo naquela diferença. Marcas que abordam problemas sociais e sustentáveis precisam o tempo inteiro de ter vulnerabilidade na sua conversa. É impossível não fazer isso. Não tem como você falar de reflorestamento e ser a pessoa que trabalha contra, que está lá cortando madeira de forma ilegal na Amazônia, entende? A sua marca traz uma responsabilidade social, você carrega uma responsabilidade social e você precisa trabalhar junto com essa conversa. É como ir a um dentista com os dentes todos cariados. Não vai funcionar, não vai ter credibilidade. Mas qual história você pode contar sobre um dente cariado? Não precisa ser seu, pode ser de um paciente, pode ser de um amigo. Quantas histórias você tem aí que podem se conectar? A criança que chega no consultório do dentista com medo. Quantas histórias você tem para contar de crianças corajosas que conseguiram superar e se permitir serem tratados?
Quando eu sou vulnerável na minha comunicação, quando eu me mostro dentro desses espaços, eu crio entre mim e o meu público, entre a minha audiência, entre as pessoas com as quais eu preciso conversar, eu crio um lugar seguro. Quando há confiança, há também segurança. E em troca, eu consigo fortalecer os laços sociais. Se eu sou vulnerável, você passa a confiar em mim. A gente começa a se conectar e esse espaço se fortalece. Ele se amplia e ele se torna comunidade. Ele cresce. A vulnerabilidade, ela é componente necessário para você construir a confiança da sua marca, do seu produto, do seu serviço e gerar o sentimento de integridade. Quando as pessoas sentem que elas podem confiar em você, quando você admite fraquezas, fracassos e mostra como você cresceu e se tornou também o vitorioso, todas essas histórias cabem dentro da sua conversa, as pessoas vão se conectar. Mas deixa eu te contar um segredo. Como dizia Ariano Suassuna, a frase não é minha. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. A gente aprende mais com as histórias que a gente não quer contar. Sabe aquela história que você não quer contar? Provavelmente ela é uma boa história de conexão. Mas eu explico o porquê disso numa outra aula. Por enquanto a gente fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curte, me segue lá no Instagram, juniateixeira.ela, aqui com toda a série de vídeos sobre comunicação. Janeiro será um mês intenso por aqui nesse canal. Já já trago mais novidades para vocês e eu espero que você esteja aqui comigo por muitos e muitos longos anos. Tá bem? A gente está só começando. Compartilha por aí, espalha a notícia e comenta. Comenta aqui. Se você não gostou, comenta também. Vamos trocar uma ideia. Quem sabe, eu mostrando a minha vulnerabilidade, a gente consegue ter uma comunicação cada vez mais clara. Esse é o meu objetivo, facilitar a sua compreensão. Até mais.